Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques, estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com a presidente do PT em Mato Grosso, Rosa Neide. Aqui a gente vai além das manchetes para entender os bastidores da política, das decisões e das histórias que impactam Mato Grosso e o Brasil. A entrevistada de hoje é a professora, ex-deputada federal e atual presidente regional do PT, Rosa Neide. Baiana de Amargosa, ela construiu sua trajetória política em Mato Grosso, passando pela Secretaria de Educação, pela Câmara Federal e até semana passada ocupava um cargo estratégico no governo federal como diretora da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Mesmo sendo a candidata a deputada federal mais votada do estado em 2022, acabou ficando fora da Câmara por conta do quociente eleitoral, um episódio que reacendeu o debate sobre o sistema político brasileiro. À frente do PT, em um dos estados mais conservadores do país, Rosa tem um desafio de reorganizar o campo da esquerda, enfrentar a rejeição ao partido e construir um projeto competitivo para 2026. E para este episódio eu conto com a ajuda novamente do meu amigo Rafael Machado, que escreve para o Caderno de Política do OD. Rafa, muito obrigado e seja bem-vindo mais uma vez. Olá, eu que agradeço o convite. Vamos para mais um bate-papo. Rosa, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, ter vindo aqui fazer um balanço da atuação nesses últimos anos da CONAB e também falar sobre a preparação, os preparativos do PT e da esquerda para as eleições de outubro, né? A gente já encerrou a janela partidária agora. Vamos para as próximas fases desse processo. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Ayrton. Obrigada, Rafael. Muito bom estar aqui com vocês. É um espaço privilegiado de poder falar com a nossa população. Então, eu estou de volta a Cuiabá. Eu estava aqui sempre aos finais de semana, mas durante a semana em Brasília. Retornei e agora com força total para esse momento de organização do partido, organização dentro da federação, para essa questão eleitoral 2026 e também com muita força, muito foco no projeto nacional. Ótimo, antes da gente começar, de fato, um recado para quem está nos assistindo é que além do YouTube, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. Então é só pesquisar Pode Olhar ou então Estúdio OD no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal, que é o Estúdio OD, e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e, claro, compartilhar com amigos e familiares. E segue a gente também nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial e no Instagram você também pode seguir o estúdio.ad, que você vai ver como são feitas as nossas gravações, vai saber um pouquinho mais sobre os nossos bastidores. E se você quer receber no celular todas as notícias que são postadas no nosso portal, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante alguns momentos da nossa conversa, que você vai ser direcionado para a nossa comunidade no WhatsApp. Rosa, a senhora foi, como eu disse no início, a senhora foi a candidata mais votada a deputada federal em Mato Grosso em 2022, com mais de 124 mil votos, né? Saiu de 52 para 124 mil votos, mais que dobrou. Mas não conseguiu essa cadeira por conta do quociente eleitoral. O que mais pesou para a senhora naquele momento? Assim? Foi uma frustração pessoal ou uma leitura de que algo estava errado na estratégia, algo deu errado na estratégia da federação? Olha, duas coisas aí. Primeiro, quando eu estava deputada e a legislação começou a ser discutida, eu tinha essa percepção. Não só eu, mas os partidos, os estados onde o partido só tinha uma representação, a gente percebia que as chapas poderiam não dar conta desse modelo eleitoral que foi inaugurado aí na última eleição. Então, nesse sentido, eu tinha já esse olhar. E a gente organizou a chapa e realmente a chapa não correspondeu. Fazíamos uns cálculos, né, que nós tínhamos candidatos com potencial, mas no momento do voto não correspondeu. Então, aquilo dá, no primeiro momento, um impacto muito negativo, um sentimento de injustiça,
Mas depois também, refletindo, eu penso, a sociedade mato-grossense votou, me escolheu, e eu fico muito grata a todos os votos que tive. Para mim, passou a ser uma sensação de que eu fiz o meu trabalho, a sociedade reconheceu e a legislação não permitiu. A legislação deu uma melhorada em alguns aspectos, e nesse sentido eu tomei a decisão de sair de Cuiabá e ir para Brasília, a convite do presidente da República, porque eu falei, com a votação que eu tive, eu não tenho direito de ficar aqui 4 anos e não trabalhando para a nossa população, fazer aquilo que a população exige de quem ele vota, né? Ele vota e quer uma ação. E por isso eu fui para Brasília, fiquei até agora, creio que trabalhei tanto quanto se eu fosse deputada, fiz o possível para atender os 142 municípios do estado, está agora nessa nova empreitada, tentando corrigir aquilo que foi injustiça. Uma questão pessoal, mas também coletiva, com as 124.600 pessoas que votaram e tantas outras que falam, Rosa, eu não votei em você, mas fiquei chateado com o que aconteceu. Então, acho que é um momento novo e tudo foi uma experiência, uma grande lição para que a gente não erre novamente na estratégia. Na avaliação da senhora, qual deve ser a principal estratégia agora para esse pleito, para que isso não ocorra novamente? Que tenha uma votação expressiva, mas que acabe não conseguindo chegar e conquistar pelo menos uma cadeira, né? Uhum. Eu estou pedindo a todos que votaram, que repitam o voto, que tragam mais um voto. E também a estratégia maior é a organização da chapa. A gente olhou o Estado, está olhando o Estado, as diversas regiões, tentando estar representando, essa chapa da federação está representada no Estado, e trouxemos, hoje a gente já pode dizer que nós temos na estrutura da chapa pessoas, tanto quanto eu, com condição de ser eleita, né? Então, não é porque eu fui mais votada da vez passada que eu sou a principal da chapa. Claro que a referência é o meu nome pela votação, pelo histórico, mas nós temos pessoas, a dona Neuma, Antero, né? O ex-prefeito Altir, que é a região noroeste aqui do estado, foi prefeito 3 vezes de Juína, uma pessoa muito querida, foi deputado estadual. Então, assim, a gente tem um número de pessoas hoje capazes de fazer a disputa desta vaga ou de uma segunda vaga, se assim a população desejar. Na época, eu lembro que teve até uma discussão sobre o nome da dona Neuma, né? Que Sim, na época era a primeira-dama de Rondonópolis, esposa do então prefeito Zé Carlos do Pátio. Eles estavam no PSB, sim, que apesar de terem apoiado a candidatura do presidente Lula nesse campo de centro-esquerda, os votos dela não puderam ser contados, né? Não estava dentro da federação. Agora eles vieram para a federação, estão no PV, e isso deve ajudar também com esse certeza, projeto. Né? É um nome extraordinário, ela está andando o estado inteiro, já há bastante tempo fazendo a campanha, a pré-campanha. Então, nesse sentido, eu acho que a chapa está o melhor que a gente pode fazer, né? São pessoas muito comprometidas, pessoas que estão com o pé na estrada já, fazendo pré-campanha. Então, eu estou com uma expectativa muito positiva na eleição 2026. Eu vou citar uns nomes, você pode falar. Então, nessa chapa federal, Sim. Os pré-candidatos nessa chapa? Os pré-candidatos atualmente é Rosa Neide, dona Neuma, de Rondonópolis, Altir Peruso, de Juína, Dr. Sérgio de Cáceres, nós temos também Léo Rondon, que foi o candidato a vereador mais votado aqui, nós temos Rosenval, que é do Sindicato da Justiça, aqui de Cuiabá, e nós temos, aí tem a professora Graciele, que foi vereadora de Sinop e hoje está no PCdoB, estamos discutindo aí com a federação o segundo nome, que é o nome masculino do PCdoB, tem bons filiados, né? Nós temos o doutor Valdir, que já foi prefeito de Santo Antônio, está na chapa pelo PCdoB. Então, nós estamos fechando aí os últimos nomes. Nós temos aí 12 pessoas com os nomes colocados, para escolher 9 para registrar, né? Então, essa semana, a próxima, a gente está fechando esses nomes. Rosa, a senhora acredita que não ter conquistado essa cadeira na Câmara Federal prejudicou o campo de centro-esquerda em Mato Grosso, no sentido de representação e até de articulação em Brasília? Com certeza, Ayrton. A representação, ela se dá pelo voto e pela cadeira que você assume, né? Então, nesse sentido, você não tem uma pessoa que participa efetivamente das discussões no Congresso Nacional, acaba tirando, né, esse lugar de fala.
por mais que você se organize, participe, faça interações nos ministérios, na parte do executivo, eu e tantos outros companheiros aqui do Estado estivemos muito presentes, estamos presentes junto ao governo Lula, mas no Congresso, a voz do Congresso, a liberdade de fala numa tribuna, representar os ideais do grupo que você faz parte é fundamental. Então, nesse sentido, é um prejuízo muito grande não ter nenhum deputado, nenhum senador de centro-esquerda, de fato, no Congresso Nacional. Como que você avalia essa bancada de Mato Grosso, né, que foi eleita da última eleição geral? Como que você avalia? É um campo mais conservador, o PL conquistou o maior número de cadeiras, mas a senhora, sei que a senhora não participou da bancada, mas a senhora vê ali a movimentação, né, de todos os deputados e senadores. Como que a senhora avalia essa bancada que teve essa configuração nova que teve? A senhora acredita que foi pouca, foi ruim, pouca essa representatividade? Ou foi ruim? Como que a senhora avalia? Veja bem, Rafael, eu, assim, respeito muito o voto popular e as pessoas escolhidas, né? Todas as pessoas que estão lá têm méritos, né? Porque, apesar de ter deputado com 6 mil votos, né? Com 40 mil, 45 mil, e tem deputados com maior número de votos, não só o meu caso, tem outros, né? Que tiveram 50 mil e que não estão lá. Então, a representatividade deve se dar num país democrático, né, pela organização e pelo voto, pela escolha do povo. As pessoas escolhidas, né, mulheres e homens que estão lá, representam, com exceção do deputado Emanuelzinho, que teve votações muito significativas para o projeto nacional, os demais, na sua grande maioria, votaram contra, inclusive projetos muito importantes para a sociedade. Os deputados votam contra, né? Por exemplo, entregar gás para as famílias mais pobres do Estado pode ter voto contra de ninguém. Eu fui deputada num governo que eu discordava textualmente, mas votei muita coisa que, se é bom para o povo, a gente não pode discordar por discordar, né? Então, assim, o Estado de Mato Grosso não é um Estado tão conservador como as votações. Nós temos aqui a diversidade muito forte. Um dos estados mais diversos do país é o estado de Mato Grosso. Nós temos gente de todos os estados aqui. Nós temos uma população nordestina muito forte, sulista muito forte, nós temos o norte representado, além do povo mato-grossense, que de fato não é um povo conservador, né? Nós temos uma população indígena muito grande, muito forte, nós temos os ribeirinhos, nós temos os quilombolas. Então, por exemplo, o pessoal de Quilombo que sempre lutou para ter direitos, né? A população indígena, hoje mesmo a marcha lá em Brasília, a ATL, né? Que nós temos uma das maiores representações lá em Brasília hoje dos povos de Mato Grosso. Então, são povos muito avançados por aquilo que lutam. E aí, como é que você tem uma bancada que ninguém vota pelos indígenas, ninguém vota pelos quilombolas, ninguém vota pela agricultura familiar, defendendo aqueles que mais precisam. Ninguém defende funcionário público. Então, não é uma boa representatividade. Eu creio que o parlamento é o lugar onde todas as vozes devem estar representadas. E quando a gente tem uma voz minoritária sendo representada, aí fica muito ruim. Eu chamo uma sociedade caolha, né? Você só enxerga um lado, o seu lado. E aí o voto realmente... e o número de diversidade da população, aquilo que é diverso no Mato Grosso, não está hoje na representação nacional. A senhora fala de que o Mato Grosso não é um estado conservador, mas no campo da direita e da extrema-direita, a gente tem lideranças que falam o contrário, que reforçam que a população mato-grossense é conservadora. A gente teve até mesmo resultados, né, nas urnas, que, por exemplo, nas eleições municipais, as últimas, nenhum prefeito do PT foi eleito. E a gente vê discursos também como o prefeito de Cuiabá, Bílio Brunini, que o PT, a esquerda, vai ser extirpada, vai ser extinta de Mato Grosso. Como você vê essa narrativa e também esses resultados, como nenhum prefeito eleito do PT, aqui a Câmara de Cuiabá também a gente não tem nenhum representante do PT e da esquerda. Como você vê todo esse cenário? Então, as narrativas hoje, às vezes, elas são maiores do que a própria realidade. Você cria uma narrativa e ganha numa narrativa em redes sociais e acaba elegendo, né? Eleger pessoas que não pensam como a população trabalhadora é o grande dilema desse momento da história.
as pessoas convencem a população desvirtuando aquilo que é essencial para ela, né? Pessoas que estão no mandato dizendo que casa popular, que habitação popular não é importante, sendo que nós temos, inclusive, pessoas que não têm dignidade onde moram, né? Pessoas onde baratas transitam, ratos transitam, estão ao lado de esgotos, né? A céu aberto, e não tem um projeto para resolver esse problema, e às vezes o próprio prefeito de Cuiabá dizendo que não precisa do projeto Minha Casa Minha Vida. 40 mil casas foram construídas agora em Mato Grosso, e em parceria, na maioria das vezes, com o governo do estado aqui, e o prefeito de Cuiabá se negando a essas discussões, dizendo que não precisa do recurso federal, negando a população de Cuiabá. Então, por que uma pessoa dessa é escolhida, né? E aqui, se a gente olhar os 3 candidatos que disputaram no primeiro turno, o eleito não teve a maioria. E o eleito foi para o segundo turno e teve maioria, numa narrativa equivocada com a sociedade. Então, eu vejo, na hora da escolha, as pessoas podem ser escolhidas sem representar, de fato, aquilo que o povo pensa. Eu estou analisando muito, e o Partido dos Trabalhadores tem muitos teóricos fazendo análise, muitas pessoas da população, numa discussão qualitativa com as lideranças nacionais, para entender realmente que percepção é essa. Eu que vim do Nordeste brasileiro, do estado da Bahia, observo como essas pessoas observam. Eu recebi uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, eu compreendo que programa é esse. E aqui em Mato Grosso, muitas vezes, não chega para a população essa compreensão. Mesmo as pessoas de melhor renda, ela tem uma casa que ela paga uma parcela, mas ela não entende que aquilo tem um subsídio do governo federal, tem um programa, a Caixa Econômica hoje tem uma linha de financiamento que não tinha no governo passado. Nós não tivemos 1 metro de asfalto no governo passado nas BRs de Mato Grosso. Inclusive, o governador Mauro Mendes, a quem eu tenho muito respeito e converso bem com ele, não tenho problema nenhum com o governador. Então, muitas vezes, a bancada sentava com ele e dizia: Rosa, cobre na tribuna, nós não temos 1 metro de asfalto aqui no governo Bolsonaro. E eu sempre fazia, ainda dizia: ó, governador, receba aí o vídeo que eu fiz a cobrança que o senhor me pediu. E continuo fazendo essa cobrança. E hoje a gente vê, por exemplo, eu acompanhei o governador no BNDES para que a gente tivesse os recursos para a BR-163, chamada Rodovia da Morte, para duplicação, né? E hoje a gente está vendo aí uma rodovia sendo duplicada e melhorando a vida do povo. Então, as escolhas, muitas vezes, elas não representam aquilo que, de fato, a população precisa. Eu acho que o maior desafio hoje é conversar com a população, é mostrar essa verdade a ela. Por exemplo, Altir Peruso, lá em Juína, né? Ele foi eleito e depois, na gestão seguinte, ele perdia. Depois ele era reeleito, a população, poxa, ele foi muito bom. E aí, volto a votar nele. E ele se alternou 3 vezes em mandatos com estas avaliações. Então, é assim, eu espero essa boa avaliação. O governo Lula, nós temos avaliações e pesquisas o tempo todo. O governo Lula está crescendo bastante em Mato Grosso. Nós não temos maioria ainda, mas já subimos dos 33% da última eleição para agora. Nós vamos ter aí mais de 40% de votos para o presidente Lula nessa próxima eleição. Vocês podem apostar nisso. Mas como mudar essas estratégias? A senhora falou que existe, percebendo o crescimento, né, da percepção do Mato Grossense ao governo Lula, né, a questão do campo da esquerda. Mas de que forma isso acontece, assim? Porque nós temos aqui, como a gente fala assim, lideranças políticas que são muito mais voltadas ao campo da direita, né? E eles acabam utilizando mais as redes sociais, acabam atingindo uma grande massa. Como que o PT, a esquerda, está tentando dialogar com esse público, chegar, né, até a ponta, falando: olha, se existe esse subsídio da sua casa, que você não é porque tem um governo que ajudou. Esse é o desafio realmente, Rafael. Mas com os programas hoje, eu quero falar depois um pouco da Conab. A gente retomou a Conab, tem os programas, e hoje toda a orientação é que as pessoas estejam lá na ponta, conversando com quem está à frente do programa, quem está recebendo do programa. Não dizendo: você está recebendo um favor do governo, muito pelo contrário. Essa não é a orientação do governo. Você está recebendo uma política pública que é seu direito e que você, como cidadão, vai melhorar a sua vida. Está tendo investimento maior em redes sociais, formação para os nossos agentes de comunicação. O próprio partido vem dando formação contínua.
a todos os agentes, em todas as cidades de Mato Grosso. Hoje nós temos agentes de comunicação popular sendo formadas pelo partido. E aí nós temos outra estratégia que é realmente ir lá na base conversar com a população. Eu acredito muito, as redes sociais hoje, quem mais comunica, nós não podemos negar isso, nós temos uma outra estrutura de humanidade, de perfil social, nós estamos num momento muito diferente da humanidade, mas eu creio que o diálogo com as próprias pessoas, esse não pode ser vencido. A gente tem que ganhar a população com verdade, com honestidade, falando diretamente com ela. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre política e estratégia, Rafael. Vamos falar então sobre a Conab, a atuação nesses últimos quase 4 anos, né? Chegou a 3 anos e 3 meses. Isso. A senhora até citou, na gestão Bolsonaro, a Conab foi praticamente desmontada, teve fechamento, questão de estoques zerados também, né? Como que foi assumir essa função na Conab? Quais foram as principais dificuldades de retomar esse trabalho? Aí, então, a Conab, hoje eu sou assim, uma apaixonada pela Conab, né? Cheguei na Conab assustada, o presidente Lula sempre me disse, você vai gostar muito, porque tem um trabalho direto com a agricultura familiar, que nos 4 anos de mandato lá na Câmara eu procurei trabalhar bastante. Aqui no Estado eu já trabalhava, o deputado Barranco era um parceiro, é um parceiro de primeira hora, e como ele é um defensor e um trabalhador da agricultura familiar, eu sempre o acompanhei. E a vivência com a agricultura familiar já era próxima, mas a dimensão que tem a Conab no Brasil, né, e o que ela pode ter e avançar, então me chamou muita atenção. E a gente chegou lá, primeiro os profissionais, são mais de 3.500 profissionais no Brasil, eles eram pessoas muito desiludidas, porque ficaram 6 anos, 2 do Temer também, e a conversa era assim, a Conab vai trabalhar só com informações agropecuárias. A Conab não vai ter mais os projetos de intervenção no campo brasileiro, principalmente para a agricultura familiar. Então, eles deixaram praticamente lá, quando nós chegamos e eu assumi a diretoria financeira, tinha 25 milhões para os programas sociais. E a grande maioria eram emendas de parlamentares, né? No primeiro mês, o presidente Lula colocou 500 milhões, removeu de outros ministérios para a Conab, para o programa PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, diretamente do produtor rural. E nesse ano, no primeiro ano, em 2023, a gente cadastrou 1 milhão. Ele colocou 500, depois autorizou que continuasse fazendo cadastro e cadastrou 1 milhão. Então, eu acho esse programa que é a Conab comprar o produto do agricultor familiar e distribuir esta compra que a Conab faz, especialmente para as prefeituras, através da assistência social, independente do partido político. Eu acho que essa é a grande diferencial do presidente Lula, trabalhar com todos, independente da coloração partidária. Isso ele demonstra em todos os lugares, quando ele recebe prefeitos do PL, do Podemos, de qualquer partido, né? E aqui no Estado, em todo o Brasil, a gente conseguiu cadastrar 1 milhão, 1 milhão não, 1 bilhão, 500 milhões, mais 500 milhões, e fazer com que cheguem alimentos de qualidade na mesa de quem precisa. Então, uma mão do Estado ajudando o agricultor familiar, comprando o produto, essa compra é preço de mercado. Eu estive num quilombo em Barra do Bugres, recentemente, e eles me diziam, a gente vendia mandioca aqui a R$1 para o atravessador, e a Conab compra a R$8 o quilo. E se eles descascam e embalam, compra a R$11. Então, eles não precisam se preocupar qual é a logística da entrega. A própria Conab vai lá, entrega para quem precisa receber. Aí entrega para entidades, para escolas, para creches, entrega nas assistência social para fazer essa entrega às famílias que mais precisam. Então, esse programa chegou agora em 2026 com 2 bilhões de projetos, né? Mato Grosso passa de 60 milhões. E a gente avançou também no outro programa que eu acho fundamental, que chama ProVB, que é a venda do milho no balcão. Milho para a agricultura familiar. Porque às vezes você cria galinha, cria porcos, tem meia dúzia de cabeça de gado e tem dificuldade de comprar ração. E aí a Conab vende, é um produto que é entregue à comunidade subsidiado. Se o preço está de 80, a Conab está vendendo de 50. Então tem sempre um subsídio forte para sustentar os quintais que produzem animais, que têm animais em todo o Brasil. O programa era fortemente no Nordeste.
depois avançou para o estado de Minas e hoje a gente está em todo o país, em todos os estados do país, fazendo esse trabalho. Aqui no estado também, um trabalho que não praticamente estava exterminado da Conab, o ProVB estava paralisado, o programa de entrega de sementes. A Conab compra sementes crioulas, semente originária, entregou em todas as populações indígenas aqui do estado. Quero agradecer muito a FUNAI pela parceria da entrega. E também a agricultura familiar, a gente já está no processo de cadastramento. Também o programa Mecaniza Mais, que é entregar pequenas máquinas para a agricultura familiar. Então, assim, são inúmeros programas. A Conab, eu que fiquei na área financeira, a gente, assim, eu recebi a Conab com 60 milhões para cuidar da administração interna, né? De pagar energia, de pagar água, de pagar telefone. E aquele ano, 2023, o valor planejado eram 120 milhões e tinha 60. Aí a ministra Simone Tebet, a quem visitei, o ministro Fernando Haddad, todos analisaram, meu Deus, que orçamento é esse? Como vão fechar as contas? Como vão fechar as contas? E eu perguntava aos que trabalhavam comigo, como é que vai fazer isso? Como é que faz isso? Ele disse, a partir de agosto pega um Pires e sai aí coletando dinheiro. Então, assim, a gente conseguiu planejar os anos seguintes. Hoje eu deixei a Conab com 320 milhões para essa questão interna, todos lá tranquilos, sabendo que até o final do ano está tudo coberto. Então, assim, a Conab avançou muito e avançou fortemente, Ayrton e Rafael, na questão da informação agrícola, que é para o grande produtor. Então, a Conab faz a perspectiva de safra. E isso a gente tem, esse ano, no início do ano, a gente fez a perspectiva de safra 2026. Nós tínhamos a China presente literalmente. Eles saíram da China e vieram acompanhar o lançamento. Não se deram por conta de ficar online acompanhando, né? Os Estados Unidos, a toda a União Europeia. Então, assim, a Conab é que passa para a grande produção do Brasil a perspectiva de safra. Isso dá um impulso muito grande à safra brasileira, porque não é trabalhar só com agricultura de pequenas propriedades. Eu quero dizer esse nome, pequenas propriedades, foi um agricultor lá de Barão de Melgaço que disse, olha, deputada, a gente não quer mais falar pequeno produtor, a gente quer dizer produtor de pequenas propriedades. Então, a gente trabalha com os de pequenas propriedades e os de grandes propriedades, que é as lavouras de escala no Brasil. Então, nesse sentido, a Conab é uma grande escola para mim, uma grande lição. Eu acho que a Conab tem que ser muito impulsionada para a gente realmente melhorar a perspectiva da alimentação, tanto a que se exporta como para a mesa do povo brasileiro no Brasil. Rosa, esses programas que a senhora citou, tem o Mecaniza Mais também, Sim. tem o PAA, né, e o Arroz da Gente. Na avaliação da senhora, conseguem competir com a força do agronegócio? Ou isso ainda são políticas paralelas? Assim? A competição não existe e não pode existir, porque quem produz em escala, né, tem um custo de produção muito menor do que quem produz de forma mais artesanal. Agora, a gente sabe, quando a gente compara aqui na capital do estado, outro programa, outra coisa que foi bacana também foi a Conab colocar o DIEESE em todas as capitais brasileiras. Cuiabá nunca tinha sido medida pelo DIEESE. Nós estávamos entre as 10 capitais fora e a Conab fez um contrato com o DIEESE e colocou o DIEESE em todo o país, né? Que ele é parceiro nos dados que a Conab trabalha todos os meses. E aí, assim, essa questão, quem quer comprar um produto de qualidade, eu digo, eu quero comprar um produto sem agrotóxico. Quem compra produto sem agrotóxico hoje são as pessoas mais abastadas. Você vai no supermercado, todo mundo já sabe aqui em Cuiabá qual é o supermercado que vende para aqueles que podem mais. E a gente chega lá, aquela cenourinha menor, aquela batata menor e tal, porque é um produto sem agrotóxico. E aí, nesse sentido, a população que compra em escala nos mercados populares, que são mais populares, ele compra o que tem mais agrotóxico, né? E o mercado internacional já começa a comprar também de quem vende sem agrotóxico. E se eu estimulo a produção da agricultura familiar sem agrotóxico, ele consegue vender num nicho que é muito específico, né? E também se alimentar melhor, porque primeiro vai para a mesa de quem produz. Eu estou produzindo ovos caipira lá no sítio, a minha família vai comer ovo caipira, né? Eu produzo frango sem colocar alguma química que vai prejudicar a saúde humana, eu também tenho acesso àquela alimentação. Primeiro é garantir o acesso a uma boa alimentação para quem está no campo. Depois fazer com que esse alimento chegue também. Quando eu compro isso para a merenda escolar, eu estou levando para a escola, para as crianças alimentarem um alimento de qualidade. Então, nós não vamos competir,
não dá para igualar. O Brasil exporta grande quantidade dos grãos produzidos. A nossa safra, 30% é de Mato Grosso, é o estado que mais produz. A gente sempre olha, 20 anos atrás, em Mato Grosso, eu vi muita gente fazendo referência ao estado onde nasceu. Eu sou de tal lugar, falava com muita ênfase, né? E hoje eu vejo as pessoas dando ênfase, eu sou mato-grossense, mesmo ter nascido no sul do país, por exemplo, né? Sou mato-grossense, porque o estado virou vedete, não só nacional. Eu que viajei fora do país, você é de Mato Grosso é um estado conhecido, porque é o estado da produção agrícola. E aí nós estamos nessa também lutando por essa transição, nós temos que produzir com melhor qualidade. Eu acho que os grandes produtores também estão muito preocupados com isso, como é que se produz com melhor qualidade, porque a exigência europeia, né, quando vai vender para um outro país, você tem que passar por inúmeros critérios. Então, nesse sentido, não compete, produz de forma diferente, mas convive com essa produção. Eu sempre olho o município de Campo Verde, aqui, que tem grande produção em escala, mas do lado tem forte agricultura familiar, tem muitos assentamentos, né? O assentamento aqui, Fartura, que tem aqui na Serra de São Vicente. Não é por acaso que tem esse nome, né? Porque produz muito. Praticamente os supermercados de Cuiabá compram deles. Então, é a agricultura familiar ao lado da agricultura de escala, convivendo e fazendo o melhor para o estado de Mato Grosso. Rosa, a entrega recente de maquinários para agricultores indígenas, né, na Bacairi e Chavante, aqui em Mato Grosso, mostrou aí uma mudança de foco para a agricultura familiar, né? Isso foi uma política de inclusão ou também é uma estratégia econômica, assim, pensada pela Conab e pelo governo federal? Olha, são as duas coisas, né? Sempre essa história, o indígena não quer trabalhar, o indígena é preguiçoso, né? Nós todos, na grande maioria da população brasileira, temos origens indígenas, né? E é muito bom ter origem indígena, né? Gostar de água fresca, de sombra, de rede, quem que não gosta um pouco disso, né? Então, eles têm uma cultura diferente da nossa, é só isso, né? Produz de outra forma. E como o peixe é escasso hoje, a caça é escassa, né? Eles passam a utilizar outro tipo de ferramenta agora para ter seu próprio alimento. Alguns já fazendo comercialização. Nós temos um povo Parecia aqui no Mato Grosso, que eu trabalhei muito esse ano e ano passado, para que eles tivessem, né? O governo passado fez muita propaganda, mas fez muito pouco por eles. Eles agora têm licenciamento ambiental pelo IBAMA, que foi uma luta nossa, e eles agora estão produzindo dentro da lei, com licenciamento, com todas as exigências dos grandes produtores, eles estão lá produzindo. Então, além de produzir para eles, para o consumo, eles também produzem para a escala de produção que eles estão competindo já, né? As demais etnias, hoje, eles dizem, trabalhar de sol a sol, a gente gostaria de ter um trator. E eu sempre digo, com indígena, não é fazer para eles, nem fazer por eles, é fazer com eles. Eles precisam de assistência técnica, de orientação, é uma cultura diferente, é introduzir ali um maquinário para que eles possam desejar produzir, mas com qualidade. Eles sempre falam, nós precisamos de um trator, nós precisamos de equipamento. E onde foi colocado, nós colocamos também assistência técnica, está sendo acompanhado, o povo Bacairi. Nós já trouxemos a oficina da Embrapa, a Conab acompanha, o povo lá de Mauá de Sede, o povo Chavante, esse ano eles estão produzindo 100 hectares de arroz, eles estão produzindo 20 hectares de feijão, então eles vão ter alimentos para seu próprio consumo, mas a área aberta deles, e o presidente Lula sempre disse, a área já está aberta, não vai tirar mais nenhuma árvore, porque eles não podem produzir. Então eles estão fortemente produzindo e vão aumentar a produção. E a Conab vai, com política pública, continuar mecanizando o campo da agricultura familiar, dos indígenas, dos quilombolas e dos ribeirinhos. Rosa, Mato Grosso vive um embate entre expansão agrícola e demarcação de terras indígenas também, né? Tem até no governo Lula, durante a COP, o anúncio aí de novas homologações de terras indígenas. Como analisar e tentar equilibrar, né, esses interesses do agro e também da população indígena sem acirrar conflitos, principalmente aqui em Mato Grosso, né, senhora? Eu vejo que as terras preservadas, né, no nosso estado e no país, são a grande maioria terras onde existem indígenas, né, eles preservaram as terras.
Então, no passado também era como se os indígenas estivessem ali para preservar, é como se fosse parte dessa preservação, e ninguém estava preocupado com a qualidade de vida dele. Então, hoje eu vejo, é preservar, produzir, né, e ter condições de sobreviver de forma sustentável. E aí o agro vai avançando, eu tenho certeza que eu converso com muita gente do agro com essa clareza, né, que nós não precisamos expandir mais a área plantada. A área aberta no Brasil, ela é suficiente para produzir o que está produzindo e muito mais se você melhorando tecnologia. Então, você tem investimento em ciência. Por exemplo, as cultivares que a Embrapa hoje coloca no mercado, a gente viu a questão do arroz em Goiás, em parte de Mato Grosso, eles colocaram uma cultivar nova que triplicou a área, na mesma área, a condição da produção. Então, não precisa o agro querer avançar sobre terras indígenas, ou os madeireiros, né? As áreas indígenas devem continuar, os estudos sobre a ancestralidade presente em alguns lugares, né, ainda vão demandar homologações, né? E não é porque o indígena, tinha até um deputado na minha época fazendo conta quantos hectares cada indígena tem no Brasil, se dividir a área, tem umas ignorâncias fora do normal. Nós precisamos de áreas preservadas, sim, nós precisamos de área de matas nativas, nós temos aqui Pantanal, nós precisamos de um Pantanal preservado, nós temos Cerrado, a maior fonte de água doce do mundo está embaixo do Cerrado. Então, quem não quer, e aqui eu vou repetir as palavras do nosso indígena Krenak, que ele fala, as terras nós estamos tomando por empréstimo dos nossos filhos e netos. O que está aí é para eles. Nós temos que deixar para eles. É como se a gente tomou por empréstimo agora e está utilizando. Como é que nós vamos devolver? É como se eu tomar sua casa emprestada por um tempo e devolver toda destroçada. Você não quer. Então, assim, cuidar do que a gente já tem hoje homologado, garantir aos indígenas o espaço deles, garantir que eles também produzam e que o agro continue avançando em tecnologia, em pesquisa e produzindo na medida que produz, com mais qualidade, com menos agrotóxico, impactando menos o solo e produzindo com qualidade. Então, quanto mais consciência tiver de um lado e do outro, nós vamos ter menos embate e nós vamos ter uma convivência harmoniosa entre aqueles que preservaram a natureza ao longo da história. Eles dizem a terra é a mãe. Então, na mãe não se bate, a mãe não se destrói. Então, e o agro hoje também deve pensar assim, a terra é a mãe, é dali que tira tudo. Então, é trabalhar para que não haja. Toda situação que houver, é isso a orientação do presidente Lula, vamos sentar numa mesa de negociação e vamos estudar. E vamos sair daí com a proposta fechada, que ninguém faça embate com ninguém, mas conviva harmoniosamente. Uma grande preocupação e uma discussão é até mesmo quando a homologação dessas terras ocorre em áreas que estão ocupadas por produtores hoje, né, por famílias produtoras. Uhum. Então, há uma discussão até mesmo de insegurança jurídica, um temor de que a qualquer momento o proprietário, o produtor está ali naquela área e vai ser homologado, vai virar terra indígena, ele vai ter que sair disso, né? É possível fazer essa discussão sem criar esse conflito? Hoje tem tudo, tem grupo de estudo para cada terra que ainda está nessa situação. Mato Grosso tem algumas situações, o Araguaia fortemente, né? Nós já tivemos Moró de Sede, que foi uma desintrusão, saiu muita gente de lá, hoje já acomodou, apesar de ter gente incentivando, fica pessoas incentivando a voltar à discussão. Então, assim, a gente tem em Roraima, né, uma situação assim, emblemática, histórica, que hoje os indígenas de lá, de Raposa Serra do Sol, produzem arroz forte, cria gado, e era a área deles, né, e já resolveu. Essas questões maiores no Brasil, elas já foram resolvidas. Mas nós temos, assim, por exemplo, a área Urubu Branco em Confresa, que é uma área indígena, e essa área tem madeireiros que estão dentro da área. Não é um número grande de pessoas, é um número pequeno, mas extrai madeira numa área indígena. Então, essa área já está autorizada a retirada, né? Mas essa retirada está sendo paulatinamente conversada, analisada, as pessoas sendo colocadas em outros locais. Olha, nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados de terra, Mato Grosso tem praticamente 1 milhão. Então, com paciência, com cuidado, com discussão correta, séria, sem incentivo a nenhum embate, a gente vai conseguir fazer essa caminhada respeitando sempre os povos indígenas.
Rosa, quando o Lula tomou posse, uma das grandes metas era a questão de combate à fome, né? O país tinha voltado a essa lista aí muito ruim. A senhora acredita que com o trabalho na Conab e o trabalho do governo federal no geral, o país conseguiu enfrentar de fato esse problema, que é a questão da fome? Olha, Ayrton, isso é uma das maiores alegrias que eu tenho. É a gente ter feito um planejamento 2023 e o foco era tirar o Brasil do mapa da fome. O presidente Lula, numa reunião com a nossa diretoria, o presidente Edgar Preto e 4 diretores, né, que nós somos, eu era a única mulher diretora, ficou uma mulher lá agora, não no meu lugar, mas na outra diretoria. E a Conab tem 70% de presença masculina, né, não tem, são poucas mulheres, mas as mulheres são muito aguerridas. E uma dessas questões a gente estruturou, nós temos 27 superintendências aqui, quero abraçar meu povo aqui de Mato Grosso, que são muito trabalhadores e trabalhadoras. E aí colocar a Conab como instrumento de retirada do Brasil do mapa da fome. Nós temos assim, uma população indígena aí sofrida, fortemente inscrita no mapa da fome. Começou aí, a gente viu com os Yanomami, né, que fortemente. Nós temos aqui mesmo população Xavante, outras populações que demandam cestas de alimentos. A Conab, ela conseguiu chegar à entrega de 1 bilhão de cestas. Fizemos até uma comemoração nesse dia. As cestas de alimento, ela sempre é uma política provisória. Você tem que entregar cestas até que a população daquele local consiga se alimentar pelas suas próprias condições. Então, a Conab fez esse trabalho inicial de entrega de cestas, fortemente também no Rio Grande do Sul, com a questão das enchentes, mas no planejamento, junto com o MDS, para saber onde estavam as populações que mais passam fome no Brasil, né? Um país que produz do modelo que o Brasil produz, e nós temos mães que dormem sem saber o que vai dar para os filhos amanhã, isso não tem cor partidária. Isso é ignorância deste país, é falta de política pública. Nós não precisamos que nenhuma mãe, nenhum pai durma. Quantas mães choram sem saber o que vai dar para o filho alimentar amanhã? Então, nesse sentido, a Conab planejou junto com o MDS, a Conab ajudou, e hoje nós só podemos dizer, muitas dessas populações plantam, colhem e alimentam-se com a sua própria condição. E aí a questão da cesta, o Bolsa Família mais fortalecido, chegando a todos os lugares, a entrega dos alimentos do PAA, onde é mapeada as famílias que recebem. Então, hoje nós podemos dizer que ainda falta comida em muitas casas, e comida de qualidade, que também não é pegar um miojo e repartir entre os pratos e dar para os filhos comerem, né? A gente quer alimento e alimento de qualidade, café da manhã, almoço e jantar. E a gente avançou muito e a gente tirou mais de 30 milhões, mas nós ainda temos um bom número de pessoas que estão em fragilidade alimentar. Ele come, mas não é o necessário, não é o de qualidade, ele não tem tudo o que precisa compor um momento da alimentação, e isso o Brasil está trabalhando muito. O MDS, eu parabenizo muito o ministro Wellington Dias, que ele tem uma equipe nutricional discutindo a qualidade do alimento do povo brasileiro. E aí os estados do Nordeste, fortemente, ainda a periferia do estado, onde foram os escravizados, habitaram as favelas brasileiras, o trabalho que é feito em São Paulo, na periferia, independente que é o prefeito, que é o governador, o ministério do MDS está presente o tempo todo com alimentação. Então, a gente pode dizer que o nosso povo hoje, minimamente, estão se alimentando. Muitas lideranças políticas, especialmente da direita, da extrema-direita, criticam essa política assistencialista do PT, do governo Lula. Falam que essas políticas de Bolsa Família, desses auxílios, na verdade, não liberta a população, mantém a população ali numa rédea, justamente para, talvez, perpetuação de poder. Você acredita que existe algum ponto de verdade nessa narrativa? E o que é preciso fazer para que isso não aconteça? Que essa população não continue precisando do Bolsa Família e dessas políticas assistenciais? Então, toda política assistencial do governo, ela tem paralelo a isso uma política de melhorar a qualidade de vida das pessoas para que elas deixem o Bolsa Família. E nós temos aí, o último ano foi o ano que mais saiu gente do Bolsa Família. Ele foi para o emprego de carteira assinada, então ele tem 6 meses e aí ele é excluído do Bolsa Família. Então, paralelo a isso, o ministro Wellington Dias trabalha muito com grandes redes de supermercado para oferecer o currículo de quem está no Bolsa Família, formação para as mulheres. Nós temos curso, olha quantos cursos tem aí no estado inteiro dando curso.
Os próprios governos estaduais, municipais também ajudam nessa questão de formação para que as pessoas deixem isso. Agora, eu acho engraçada a direita brasileira. Ninguém critica a Europa, né? Eu tive a oportunidade de fazer uns cursos na Inglaterra e chega lá, você visita um bairro periférico, você visita lá em Londres uma escola que atende a periferia. Tudo bem, lá com aqueles frios que alguma época do ano tem, as casas não podem ser tão pobres quanto as nossas, senão a população morreria de frio, né? Mas você passa naquele bairro, você pensa que está num bairro de classe média aqui do Brasil. São todas habitações públicas, entregue à população e um salário mensal para a população. Então, isso é desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa provê os seus filhos, né, os filhos que nascem no país, com toda a estrutura. E ninguém critica, acha bonito viajar para a Europa e tal, né? Eu critico os Estados Unidos, onde a população está na rua morrendo à míngua e o governo não toma providência. Agora, aqui no Brasil, sair da política de assistencialismo tem que ser o foco do governo. Quando a pessoa está recebendo assistência, é porque ela está frágil. E a gente não pode querer uma população frágil. Agora, a primeira ação é alimentar o povo. Um corpo sem alimento, ele não vai atrás de emprego, ele não vai atrás do estudo, né? Eu sou professora desde quando eu tinha 17 anos de idade. Por que eu vim do estado da Bahia para cá? Porque na época que eu me formei, que eu fui professora de magistério, se pagava o que o prefeito queria. Meio salário mínimo para uma professora. A doméstica, quantos familiares meus, eu chegava lá, tinha 3 domésticas. Quanto aquelas pessoas recebiam? Metade de um salário mínimo. Então, as pessoas ganhavam. E as pessoas ainda achavam bonito. Não, eu dou laranja, dou isso, dou aquilo que tem no sítio. É como se a pessoa trabalhasse, mesma ideia da escravidão, você trabalhar para receber alimentos. Então, aí eu vejo uns dizendo assim, mas hoje não tem ninguém querendo ser doméstica. Vai na Europa se você acha uma doméstica. Vai as pessoas que tem aqui. Você tem uma funcionária que vai uma vez por semana de uma empresa, né? Ela faz limpeza. A classe alta, bem rica, pode ter gente empregada na sua casa, mas não é o trabalhador que tem outro trabalhador fazendo um trabalho doméstico, né? Então, quanto mais o país evolui, mais diminui o trabalho doméstico, mais diminui o trabalho braçal. Porque as pessoas vão trabalhar na Europa, em Portugal, vão fazer o quê? Vão limpar hotel, vão limpar casas de família, a população que vai daqui. Porque o povo de lá já está noutra condição, noutro patamar de vida. Então, quanto mais, a gente pode ter certeza disso, eu quero chegar a isso. Quanto mais o Brasil evoluir, mais nós vamos ter menos pessoas fazendo trabalho doméstico. Então, não é o assistencialismo, não. Assistencialismo é uma palavra que eu não gosto muito, mas é dar assistência social para aqueles que mais precisam. E eu vou continuar defendendo isso fortemente. Saúde pública de qualidade, medicação na mão de quem precisa, você ir ao hospital e ser atendido, você ter uma boa escola pública, tudo isso são políticas públicas. Agora, tirar das pessoas alimentos, aí eu acho, o país alimenta seus filhos. É que nem um pai e uma mãe. Você dá... Agora, uns filhos estudam mais, outros filhos ficam mais tranquilos, não quer muito estudar, não quer muito evoluir. Então, é de cada um. Mas eu garanto a comida na mesa. A mãe não pode dizer, aí tu vai alimentar. O Rafael tá mais gordinho, vai ficar sem comida hoje. Então, se eu alimentar, ele não vai querer trabalhar. Ele não vai querer trabalhar. Então, é uma coisa assim, é uma perversidade essas falas, né? Rosa, uma das questões também do governo Lula nesse início do governo 3 foi o diálogo com o agronegócio, essa forte rejeição que esse setor tinha em relação ao governo do PT. Em Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro foi até escolhido para ter esse diálogo, né? Alguém do agronegócio para dialogar com os produtores. Você acredita que nestes 3 anos aí, o governo conseguiu reverter e mostrar as ações para esse setor? A atuação do ministro Carlos Fávaro foi importante para isso também? Qual que é a avaliação que a senhora faz? Acho que o governo trabalhou muito. O ministro teve aí nome do governo, viajando o mundo inteiro, abrindo novos mercados. O presidente Lula, no primeiro mandato ele disse, você é um caixeiro viajante. Ele usava esse termo dizendo, vou para o mundo inteiro vender o que o Brasil tem, para que o Brasil possa negociar. E ele fez isso com perfeição. E ele, nesse governo, nesse terceiro mandato, se ele não tivesse feito isso, com as guerras, com essa taxação do Trump, com tudo que o Brasil recebeu aí de fora de massacres, principalmente dos Estados Unidos, nós estaríamos numa situação muito ruim. Mesmo quando o Trump
taxou a produção brasileira, o presidente teve toda a habilidade, né, e com outros mercados, com o próprio Trump, o próprio Estados Unidos, e fazia a negociação. Então, assim, eu acho que o agro no Brasil, com a presidenta Dilma, eu me lembro do atual governador, Otaviano Pivetta, fazendo um discurso empolgado ao lado da presidenta Dilma em Lucas do Rio Verde, quando ela veio a Lucas lançar o Plano Safra, dizendo que foi a presidenta que mais investiu. Nós tivemos uma área do Banco Mundial, junto com as instituições bancárias brasileiras, financiando a área de armazenagem no Brasil como nunca. Mato Grosso, como nunca, todas as fazendas com grandes armazéns financiados com linha de crédito dos bancos brasileiros. Então, assim, agora no governo Lula, esse diálogo é muito forte. Agora, há uma narrativa também que é mais forte do que qualquer ação, muitas vezes. Essa coisa, quando você pergunta qual foi o maior projeto do governo Bolsonaro aqui em Mato Grosso, muita gente responde para mim, foi liberar arma. Então, assim, essa discussão aí, por essa discussão eu não vou, porque falar, vou liberar arma. Aquela tenente lá de São Paulo, que foi assassinada pelo marido, um coronel, se eu não me engano, da polícia, né? Ela era armada totalmente, capacidade de atirar, e não foi por isso que ela não perdeu a vida, né? Pelo próprio marido. Então, quando você diz que é um grande projeto liberar arma, aí não tem nem discussão. Só que o presidente Lula, a questão do preço das commodities no mundo é um reflexo negativo. A gente teve um boom de preço de commodities no governo passado, o governo navegou um pouco nisso, dava uma sensação que estava muito bom. Mas o governo Lula, o Plano Safra maior da história, 2023, maior 2024, maior 2025, vai ser o maior 2026. Então, financiamento para o agro muito forte, linhas de financiamentos. Nós pegamos uma época onde as pessoas, os agricultores de Mato Grosso, queimavam tratores velhos na estrada porque não tinha linha de financiamento para renovar. Então, a gente teve tudo isso. Eu acho que o ministro Fávaro fez um bom diálogo, todo o mapa fez um bom diálogo, o governo recebe. Hoje a gente vê a entrevista aí do ex-governador Blairo Maggi, de Eraí Maggi, são os maiores produtores do estado, dizendo que o governo fez um bom governo, né? Dentro das possibilidades. Olha o mundo como está. O mundo em guerra. O Trump querendo controlar a economia do mundo. Até o Lula disse um dia, ele quer ser o gerente do mundo, quer nos sufocar. E o presidente Lula conseguiu levar. Então, é com tranquilidade que eu digo que o agro e a agricultura familiar, ambos com planos safras recorde, teve muita atenção. E o que a gente pede é a população para analisar os feitos de um governo e de outro, né? O que pensa um governo e o outro. O nosso governo nunca foi de extrema esquerda, o presidente Lula é uma pessoa de centro-esquerda. E todo mundo analisar o porquê a gente tem essa nomenclatura de esquerda, o que é ser esquerda, né? E o que é ser direita. Aí ele fala, eu vou defender família. Quem não defende a família, né? O que é a família? É o modelo de família que muitas vezes está impregnado. É um pai hétero, é uma mãe, é 2 filhinhos pegados na mão, e aí essa é a família. Não é esse o modelo de família, né? As diversas famílias, todas essas nós defendemos. Então, quando eu vi a Haddad, candidata a presidente da República, casado com a primeira namorada, pai de 2 filhos, mãe... Se tem uma família no enquadramento padrão da família tradicional, o padrão é aquela, e alguém diz, não, eu não vou votar no Haddad porque eu defendo a família. Então, é uma narrativa inconsequente. Por isso aqui, com questão do agro, questão de armas, questão dessas defesas, que muitas vezes é uma narrativa impregnada na cabeça da população, fica muito difícil. Mas se você olhar as ações, os investimentos, o agro foi muito bem atendido pelo governo Lula. Falando sobre Fávaro, federação fechada com Fávaro nesse projeto de reeleição ao Senado. Como está a discussão também para a suplência? A federação deve indicar esses nomes? Qual que é o perfil buscado também para complementar essa candidatura do Fávaro à reeleição? Olha, nós estamos fazendo essa discussão com ele, discussão no âmbito da federação. Mesclar a presença de homem e mulher na chapa, presença do campo e da cidade, né? Então, nesse sentido, a gente está discutindo e ele está analisando junto com a gente. Eu acho que vai ser uma boa chapa que vai também demonstrar o que fez no estado de Mato Grosso. Eu tenho certeza que a população vai reconhecer isso. Discussão sobre esse segundo voto, né? Que a gente, quando a eleição é de 2 vagas ao Senado, a matemática fica mais difícil, né? Porque às vezes a gente teve casos aqui em Mato Grosso mesmo que
nomes que estavam aí super bem nas pesquisas, acabaram não ficando com nenhuma das vagas, essa força também do segundo voto, que às vezes esse nome acaba tendo mais votos do que quem recebeu o primeiro voto dos eleitores, né? A federação, ela pretende ter essa candidatura, deve apoiar um outro nome também? Como está essa discussão, Rosa? Olha, essa semana que eu vim para cá, hoje mesmo à noite nós temos reunião, amanhã temos reuniões, a gente está avaliando isso, o PT não federação, PT partido, né? Em vários locais do Brasil defende duas candidaturas fortes, né? Que duas candidaturas que a gente chama cercar o voto, que é a população que vote um no outro, né? Como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso da Bahia, como é o caso de São Paulo. Vários estados a gente tem já essas definições. Aqui a gente conversou muito com o ministro Fávaro, que foi sempre colocado, é o atual senador, então, por direito, continua como senador, e estamos discutindo essas questões, né? Se mais uma candidatura dentro da federação, se um apoio a uma candidatura que também é da base, que também apoia o projeto do presidente Lula. Nós votaremos em 2 nomes que estão neste mesmo palanque. A orientação vai ser cercar esse voto para que o voto fique no mesmo palanque do presidente Lula. O Brasil tem essa dificuldade, elege o presidente da República e, às vezes, não elege um Congresso que representa o mesmo projeto. É o exemplo que a gente tem hoje, né? A Câmara, por exemplo, é um desastre em relação ao... Você tem que negociar tudo. E o negócio, né, como a palavra já diz, muitas vezes não dá concretude a um projeto. E aí, nesse sentido, fica difícil. Então, nós estamos trabalhando muito nesse aspecto de garantir esses 2 votos de unidade dentro do palanque do presidente Lula. Não dentro da federação, mas do palanque. Esse segundo nome surgiu aí, o Pedro Táxi, né? Chegou até o Edinho, quando veio para cá, chegou de falar o nome dele, só que não foi muito bem aceito, principalmente pelo fato do governo dele não ter sido bem avaliado, também pela tensão ali que existe entre ele e o Carlos Fávaro. Existe a possibilidade de colar o Pedro Táxi nessa segunda vaga? Existe uma conversa? Dá para dialogar? Dá para encaixá-lo dentro desse cenário? Nós estamos dialogando, Rafael. Eu acho que a política é realmente a arte de dialogar. E até tem uma brincadeira que diz que é engolir sapo de ré, né? Que engolir sapo já é uma coisa ruim, mas de ré deve ser pior ainda. Então, assim, não há vetos, né? E não fazer discussão. O senador Pedro Táxi já foi recebido no nível nacional pelos dirigentes do PT, junto com o PSB nacional. João Campos, que é o presidente do PSB, tem uma relação muito forte com o Edinho, o nosso presidente, e discute. O Alckmin continuará sendo vice-presidente e com o presidente Lula. Então, assim, são figuras públicas que estão de alto nível da República Brasileira, indicando que Mato Grosso sente conversa. Eu já fui chamada para orientar a conversa, estamos conversando. Em todos os lugares há o grupo da aceitação e o grupo da rejeição, né, que discorda, mas, assim, com certeza o PT e a federação sairá unida nessa discussão. A gente está fechando internamente para conversar. O senador Pedro Táxi já pediu reunião com a federação, estamos para marcar nos próximos dias, estamos conversando e alinhando com o senador Fávaro, então essa decisão sairá nos próximos dias. Então, eles vão tentar, de alguma forma, criar, assim, fazer com que há uma aproximação entre eles? Essa aproximação eu acho que já até existe, né? Eu vejo uma conversa tranquila. Um foi vice do outro, o Pedro Táxi saiu da condição de vice, Fávaro saiu, mas, assim, pelo que eu tenho de informação, nunca houve uma briga pública, uma coisa assim, que um agredisse o outro, falasse alguma coisa que não desse para voltar atrás e para compor. Haja vista, a gente vê Alckmin e Lula, né? No passado, eu olhava o PSDB e falava, meu Deus do céu, era o nosso inimigo. Hoje eu falo, meu Deus, eles são tão democratas quanto nós, né? Era um equívoco de análise. E quem defende um país republicano, soberania, quando eu vejo Flávio Bolsonaro andar aí fora do país, querendo vender o Brasil, querendo dizer que as nossas terras raras podem ser entregues aos Estados Unidos, eu peço à nossa população, vamos olhar com muito cuidado o que cada um pensa. Porque o presidente Lula é a 3ª vez presidente da República, nunca fechou igreja, nunca destruiu família, nunca entregou o Brasil a ninguém, sempre respeitou as mais diversas pessoas deste país.
Então, assim, é um cara testado. Ele não vai ter surpresa, né? Quando o Trump disse que vou fazer, vou acontecer, o que Lula fez? Foi conversar com ele. E ele até disse, rolou uma química, dá para conversar. O presidente Lula teve todo o cuidado, né, de conversar, de respeitar a soberania de outro país, né? Apesar de estar sendo atacado, respeitou os Estados Unidos. Então, assim, agora ficar por aí vendendo o nosso país para os outros, né, gratuitamente, que não é vender, é entregar, né? Então, nesse sentido, é muito ruim. Então, por isso que num país democrático, Fávaro, Pedro Taques, Mauro Mendes, quem for, vai sentar à mesa e conversar. A gente quer o melhor para o Brasil, o melhor para Mato Grosso. No PT tem o nome da Edna Sampaio, que até se colocou aí com o apoio do Diretório Municipal do PT em Cuiabá para ser essa candidata ao Senado, segundo voto. Como que o partido analisa isso também? Não, excelente pessoa. Nesse momento, há grupos também orientando que ela é muito importante para a chapa, tanto federal como estadual, como deputada, que ela tem grande chance. A gente espera eleger uma pessoa para federal e buscar uma segunda vaga. Nós vamos eleger 3 estaduais e buscar mais uma. Então, nós temos, assim, tanto o deputado Lúdio vai disputar a eleição de Cuiabá depois e pode movimentar mais deputados. Zé Carlos do Pátio, se eleito, vai estar disputando em Rondonópolis, se eleito ou não eleito, mas tenho certeza que será eleito, vai disputar, então movimentará a chapa de deputados. Então, a gente tem aconselhado e conversado, mas a companheira Edna é um nome muito forte, um nome que a gente tem o maior respeito, uma pessoa que tem um debate público muito importante, e a gente está conversando com ela e vamos chegar a um bom acordo para que todos se posicionem estrategicamente dentro do ambiente de disputa aqui no Estado. Quando a senhora fala 3 vagas na Assembleia, contando a federação toda, né? Os 2 sim, do PT, sim, e um do PV, e mais o PCdoB, a gente está contando todo mundo. Rosa, em 2022 a gente teve a candidatura do Lúdio à prefeitura aqui, 24, né? 24. Isso. E a gente teve a candidatura do Lúdio aqui em Cuiabá. Foi uma votação expressiva, ele conseguiu ir ao segundo turno, apesar dessa narrativa de rejeição à esquerda e ao PT. Mas a gente viu aí uma estratégia dentro da campanha de talvez um discurso mais moderado, uma conversa maior com o eleitor mais conservador. Falavam até que escondeu o vermelho, usava mais uma camisa branca, né? Você acredita que essa pode ser uma estratégia boa para o PT, para a federação, para a esquerda, nessas eleições também, de tentar um discurso mais moderado e dialogar também com esse eleitor mais conservador, com o religioso, enfim, não ficar muito nessa questão da polarização também, da questão ideológica que a gente vê, às vezes, extrapolar o país? Uhum. Veja bem, aí, o PT é muito moderado. O PT do passado, o PT da origem, era um PT mais aguerrido. Aquele momento exigia isso, né? Mais moderado que o presidente Lula, eu desconheço, né? Eu vou em reuniões com ele e parece que está todo mundo aguerrido. Quando ele dá a primeira palavra, desmonta todo mundo e todo mundo começa a rir, brincar, e a coisa fica tranquila. Então, assim, Lúdio é uma pessoa, assim, muito moderada, né? Lúdio, por exemplo, nunca vestiu muito vermelho, né? A paleta de cores, eu acho que ele fez uma paleta de cores aí, não veste muito vermelho. Mas, assim, vermelho é que nem... Eu sou torcedora do Flamengo, então vermelho está encarnado em mim desde a infância. E a bandeira, eu digo assim, bandeiras, você tem, uma é vermelha, a outra é... A bandeira dos Estados Unidos, né? A cor dos Estados Unidos, dos que estão no poder hoje, é vermelho. Então, há um equívoco com relação a isso. Mas é o que você disse, é a narrativa que a população tem. E, nesse sentido, conversar com as religiões é uma orientação do presidente Lula, né? Está pastores, padres, religiões de origem afro, quem não tem religião, conversar com as pessoas mesmo. E eu concordo que a gente tem que ter um bom diálogo, que a gente tem que fazer o dever de casa também, reconhecer se em algum momento fez um confronto sem necessidade, né? Passou para a população, porque ficou assim, extremismo radical. Já teve um momento da radicalidade, né? E que necessitou também, quando por exemplo, não havia PT, mas alguém que foi para a rua enfrentar o golpe militar radicalizou, né? Porque não havia outra possibilidade. Hoje nós vivemos em paz, nós somos um partido contra a guerra. O presidente Lula é um presidente contra qualquer tipo de guerra. Ele faz todo o tempo a conta quanto se gasta de armas para destruir.
rapidamente você resolveria a questão da fome no mundo, se você parasse com a guerra. Então, é um presidente contra qualquer barbárie, contra qualquer agressão. Como cristão que ele é, muito cristão, ele sempre chama. Primeiro, vai numa comunidade, conversa com o pastor, diga o nosso respeito a eles, respeita a religião diferente. E nesse sentido você está certo, a gente tem que aprimorar isso. O PT tem que aprimorar isso. Que passou uma ideia, quem criou o PT fortemente foi a Igreja Católica de base, fortemente presente. E a gente trabalhou muito com isso, uma questão como é que deve se comportar um cristão, né? A pessoa cristã, qual é o comportamento dela? E aí, nesse sentido, parece que o tempo foi perdendo. Alguém foi fazendo uma narrativa como se o PT fosse um bando de ateu. A bancada do PT, a gente brincava quando estava lá na Câmara, quase todo mundo é seminaristas. Todo mundo com aquele perfil de padre. Eu brincava com muito. Vai lá o padre agora falar, vai lá o bispo. Porque assim, é o pessoal que estudou o cristianismo e fala assim, o cristianismo deve ser o nosso foco. Viver como cristãos, né? Viver como Cristo nos diz, né? Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, a gente sempre pensando nessa função, depois desvirtuou, né? As falas, não, bando de vermelho, comunista e tal. O presidente Lula diz, eu nunca fui comunista. E o que é ser comunista, né? Também, quando a gente olha o papel do cristianismo, o que a teoria comunista diz, eu vou me aproximar muito teoricamente. Agora, na prática, houve países que disseram, eu sou comunista, depois virou uma ditadura, né? Não tem voto, não tem escolha, não tem a população divergindo. Então, disso não somos a favor. Respeitamos os demais países, mas não somos a favor. Então, essa linguagem nossa com a população, o jeito do PT falar, a moderação, chamada a atenção pelo presidente, sejam moderados, porque nós somos de origem moderada, de centro-esquerda, nunca de extremos, né? Os extremos nunca serviu a ninguém. Todo mundo que é extremo, ou direita ou esquerda, não é bom para a população. Então, com certeza, o PT vai, se tem uma falha de comunicação, vai corrigir. Rosa, dentro desse cenário, o perfil da Natasha Nestarenko é o perfil ideal, então, para disputar aí o governo do Estado, na visão da senhora, dentro desse diálogo também, dessa questão de moderação e também de não ir para os extremos. Ela até foi questionada muito por isso, né? De talvez estar faltando, de fato, abraçar o governo Lula. A Natasha para mim, não vou dizer uma boa surpresa, porque não é muito surpresa. Ela tem uma origem política, familiar, ela tem uma excelente formação, é uma médica, né? Ela é mãe de filhas que são militantes. Então, assim, ela tem no entorno dela toda uma formação e, com certeza, uma narrativa de querer o bem da população. Então, nesse sentido, o pessoal do PT Nacional já veio, já sentou com ela, já conversou, como a gente já afinou a viola, e a gente sabe que ela é uma pessoa muito agradável, é mulher, é uma mãe. Eu acho que Mato Grosso vai gostar muito das propostas que ela vai colocar. Nessa próxima quinta-feira, agora mesmo, ela estará no Piauí, a convite do ministro Wellington Dias, para conhecer alguns projetos que transformaram populações. População de miséria hoje, populações inclusas, pessoas hoje com dignidade, pessoas produzindo sua própria existência, que é isso que a gente quer, que as pessoas saiam da condição de precisar de uma esmola para sobreviver e ela tenha a sua própria existência construída por elas. Então, ela vai para lá porque ela está muito apaixonada por esse tipo de projeto. E eu acho que ela tem todo o perfil de ser a excelente candidata a governadora, com o palanque do presidente Lula muito afinado com o discurso nacional. O PT deve indicar o vice ou a vice? Nós estamos conversando. Vai ser também a gente orienta que seja uma pessoa diferente, possivelmente um homem, que seja mais do campo do que da cidade, porque ela é urbana. A gente está discutindo esses perfis, nem no partido A, o partido B, partido C. Não, nós estamos no grupo discutindo o perfil. Para a gente encerrar, Rosa, a gente veio falar um pouco de cenário nacional. A gente viu as últimas pesquisas nacionais mostrando até um empate entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. E aí a gente vê até o PT mudando a estratégia, antecipando uma estratégia de fazer apontamentos ao nome do Flávio e até questões mesmo de acusações, investigações. Qual que deve ser, na sua visão, a estratégia do PT para combater também esse crescimento do Flávio Bolsonaro, que tem se mostrado aí nas pesquisas?
A gente também vê que mais 2% o presidente Lula ganha no primeiro turno, né? Essa perspectiva também. Né? Tem aí as pesquisas nacionais que eu assisto e vejo, tem aí menos de 10% já de pessoas indecisas. Então, é nesse grupo que você tem que se preocupar em intervir. Claro que tem um percentual aí altíssimo, tanto de um como de outro, que não há muita modificação do pensamento. Nesse grupo aí, em torno de 10% é que vai ser centrado a discussão, e a discussão é essa. Primeiro, uma comparação de um governo com o outro. Depois, por exemplo, o que Flávio Bolsonaro fez para o Brasil no tempo que ele está no parlamento. Não tem projeto, nunca apresentou nada, é só um discurso, uma narrativa de conversinha que não chega a lugar nenhum. Então, assim, nós vamos comparar fortemente o perfil de um gestor, o perfil do outro, né? E também aquilo que ele fez. Ele teve a oportunidade de apresentar projetos, modificar estruturas no Brasil para melhorar a vida do povo enquanto legislador. E ele não fez nada disso. Então, realmente nós vamos pedir a reflexão da população. Nós vamos ter peças aí de comunicação levando a população a esta reflexão. Que a gente quer um voto consciente, um voto correto para o Brasil não retroceder. Nós não precisamos, esses embates são normais em eleição. O que não é normal é continuar o embate pós-eleição. Então, assim, o presidente foi eleito, em seguida quiseram dar um golpe e tomar o poder aí na mão, né? Como diz a população, na mão grande. Não tomaram porque o STF foi forte, as instituições se juntaram e direita e esquerda se juntou. A gente viu o parlamento, na grande maioria, dando sustentação. Então, nós não queremos um país que retrocede. Nós queremos um país que respeite democraticamente a população, que seja um país soberano em relação às outras nações. Nós não queremos vendilhões da pátria no poder. Então, por isso, nós vamos convencer esse grupo aí intermediário. Ninguém ganha com uma expressão grande de votos. A questão de estar aí quase empatados é o modelo do Brasil hoje. E essa pequena diferença nós vamos trabalhar nela. A gente vê hoje em Brasília um grande escândalo do Banco Master, a gente tem a questão do INSS também, e até a citação possível, suposto envolvimento do Lulinha, filho do presidente Lula. A senhora acredita que esses dois pontos, essa questão pode prejudicar aí o projeto de reeleição do Lula? As narrativas colocadas em cima acabam prejudicando. Não tem fatos, mas tem discussão pública a respeito dessa questão. O Lulinha já foi dono da Oi, né, dono da Friboi, né, a filha da Dilma, dona da Avan. Então, já mentiram no Brasil o suficiente. Então, a pessoa já tem uma marca ali, já construída, né? Para essa pessoa que eu disparo aí qualquer narrativa inconsequente, mas que cria um problema realmente nesse sentido. A gente tem clareza disso. Os extratos da conta da empresa dele, como conta particular, ficou provado que não houve nenhuma transferência de recurso, não chegou dinheiro nenhum. Por isso, aquele relatório foi visto como um relatório só politiqueiro, né? Tanto que aqui, pessoas que foram depor na CPMI, quando chegou lá, o presidente da CPMI, você tem alguma coisa para atacar a esquerda? Então, eu aceito você depondo. Ligação para o Banco Master. Todo o problema do Banco Master no governo Bolsonaro, fortemente, né, a presença de pessoas ligadas à igreja, todo esse escândalo que está aí, né? Um dia um pastor me falou, ele disse, olha, os pastores, eles têm muita dificuldade de ter o perdão de Deus. Palavras de um pastor. O rebanho, não. O rebanho está ali porque ele tem fé. Mas, muitas vezes, o dirigente usa de determinados mecanismos que vai contra a fé do próprio rebanho. Não são todos os pastores, nós temos pastores maravilhosos, mas nós temos alguns aí que, como tem padres também, tem gestores públicos, né, que às vezes o dinheiro está mais forte do que a fé. Então, nós temos envolvimento, questão do INSS, toda essa tramóia no governo passado. Claro que Bolsonaro deixou algumas legislações aprovadas no final do governo e fez crescer esses descontos errados. Quem fez a denúncia foi o governo Lula. Quem tirou o ministro foi o governo Lula. Quem mandou averiguar foi o governo Lula. Quem devolveu o dinheiro para os aposentados foi o governo Lula. Então, isso tudo vai ser muito bem provado, vamos ter condições de colocar publicamente. Então, eu acredito que terão as pílulas para matar, né, um antibiótico para matar essas iniciativas, muitas vezes mentirosas, que são colocadas aí na mídia.
Rosa, só uma última pergunta. A gente vê aqui em Mato Grosso um cenário de direita dividida em algumas candidaturas, né? A gente tem a pré-candidatura do Pivetta, governador do estado, que vai à reeleição. A gente tem a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes. E todos eles falam que, mesmo não estando coligado aí com o PL, vão apoiar, vão abrir palanque para o Flávio Bolsonaro. A gente também tem a pré-candidatura da Janaína, né, que pode ter uma candidatura avulsa ao Senado, então vai ser mais um palanque aí para Flávio Bolsonaro. Isso prejudica, na sua visão, a pré-candidatura do Lula, o projeto de Lula, e como fazer com que o presidente tenha um palanque forte aqui em Mato Grosso também durante as eleições? Eu acho que essa briga não nos prejudica, muito pelo contrário, né? Eu acho que a população vai conseguir entender e olhar. Aí, quando eu vejo Eduardo Bolsonaro e o deputado de Minas, o Nicolas, brigando, né? Eles demonstram publicamente o que eles são, né? O que eles pensam, um acusando o outro. As acusações vêm a público. Aqui, esse número de candidatos aí ao governo do estado, eu acho que ajuda a Natasha, né? Ela vai ter o voto de centro-esquerda forte e também ninguém... Muita gente fala, Rosa, eu sou da direita, mas eu gosto de você, quero votar em você. Eu sou muito grata por esse voto. Quando eu olho os meus votos na eleição passada, eu tenho muito voto que não é da centro-esquerda. São pessoas que me conhecem e falam, por te conhecer, voto em você. Nós temos muito voto assim, que as pessoas respeitam a outra pessoa, né? Vota mais na pessoa. Isso é uma característica da população brasileira e o voto é assim. Agora, nós temos o voto do projeto, né? Que é o voto que eu acho que a Natasha vai colher muito, né? Porque ela vai ter esse voto aí. E essa divisão aqui vai ter muitas ofensas também entre os divididos, né? E aí a população tem mais informações para analisar. O importante é a população analisar. Quem defende a população? Quem faz mais pela população? Quem traz mais política pública pela população? Quem quer um povo morando bem, estudando bem, tendo boa saúde? E quem quer se privilegiar do poder? Então, é nesse sentido que eu acredito que a nossa população é muito inteligente e vai saber escolher bem. Ótimo. Rosa Neide, muito obrigado por ter vindo até o Pode Olhar, ficado mais de 1h15 quase. Enfim, muitos assuntos, mas foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora também. A gente, nesse período aí de pré-campanha, gosta de falar sobre isso, né? Muito obrigado por ter vindo aqui, falado também sobre a Conab, e a gente está sempre à disposição, tenho certeza que outras oportunidades vão surgir. Até uma próxima. Muito obrigada, Ayrton, Rafael, aqui o Pode Olhar, eu acho que é um podcast muito valorizado. Falei para minha filha que eu tinha recebido o seu convite. Mãe, vai lá, eles são ótimos, né? E eu fiquei muito feliz, que ela é muito crítica, né? Eu falei, não, filha, eu vou sim. E é muito bom ter o espaço de fala, a gente poder dizer o que pensa. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço a essa população que eu amo muito, que eu digo, a gente não escolhe o estado que nasce, foram os pais que escolheram, mas onde vive a gente escolhe. E eu sou muito feliz por viver em Mato Grosso. Muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando. Ótimo. Rafael, muito obrigado também por mais um episódio. Até a próxima. Imagina, eu agradeço. Até a próxima. Você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente também nas redes sociais, que é o @olhardiretoOficial, e também no Instagram, o estúdio.od. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo episódio com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.